Boa tarde, sejam bem-vindos novamente, agora à tarde. Agora vamos ter a palestra da professora Simone Savitsky, uma referência brasileira do método Suzuki. Um trabalho excepcional que eles fazem aqui. Quem pôde assistir o concerto ontem viu o resultado disso. Eu tenho que falar também que eu sou fruto desse trabalho. Tive aula com a mãe da Simone durante 11 anos, por aí, mais ou menos. E me sinto em casa na associação que eles conseguem fazer. E a Simone é uma referência nacional do Suzuki. Então, seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar o convite. Obrigada, Rafael. Que é isso. Será que está funcionando? Está funcionando. Deixa eu colocar um pouquinho mais perto. Espera um segundo aqui. Não. Ixi. Vê se consegue. Alô? Será que está? Vocês estão me ouvindo bem? Está muito alto? Não? Boa tarde a todos. Eu me apresentar e falar um pouquinho do meu... Como que eu comecei a música e aonde eu fui chegar no método Suzuki. Venho de uma família de músicos. Desde meu avô tocava flauta transversa, minha avó tocava piano no cinema mudo. Minha mãe aprendeu a tocar violino, depois viola, agora está aprendendo violoncelo. E eu comecei a tocar piano aos 4 anos, com a minha avó. E aos 11 anos, meu irmão já tocava violino. E eu, escondido, peguei o violino dele e comecei a tocar a música que ele tocava, que era a Valsa do Papai. E minha mãe achou naquela época que ela tinha esquecido o meu irmão e não tinha ido para a escola, que como é que ele estava tocando violino. E quando ela desceu, ela abriu a porta, ela levou um susto, que não era meu irmão que estava tocando, era eu. Eu disse, mas como é que você está tocando a música do teu irmão? Não sei, eu peguei o violino e fui tocando. E ela disse, mas você quer tocar violino? Eu falei, eu acho que eu quero. E foi muito interessante, porque, na verdade, eu acabei fazendo o método Suzuki sem saber. E em 2 meses eu já fui solista da Orquestra Juvenil da Universidade Federal do Paraná, onde o Rafael trabalha. E realmente, se for comparar o ensino de como eu evoluí por ter já um instrumento anteriormente, em 2 anos eu já estava tocando concertos de Bach, de Lá menor, que está no 7º volume do método Suzuki. Então, por que eu estou falando isso? Porque quanto mais cedo a gente começa com o método, mais a gente aprende mais facilmente um instrumento. Eu me formei na Escola de Música e Belas Artes, fui aluna da professora Hilda Garçobon Martins, minha primeira professora, que foi a pioneira do método Suzuki aqui em Curitiba. Depois estudei com o professor Paulo Bozizio, estudei na Universidade de Yale com o professor Sidney Hart, e depois fiz mestrado com John Kendall, que é o papa da método Suzuki nos Estados Unidos e considerado no mundo inteiro, depois do Sr. Suzuki. E voltei para o Brasil, sou violinista na Orquestra Sinfônica do Paraná, onde atuo há 31 anos. Fui espala durante 15 anos. Hoje eu sou concertino, me dedico ao ensino. Sou diretora da Associação de Educação do Talento Musical do Paraná. Depois vou falar para vocês como que ela funciona aqui em Curitiba. E eu fiz só esse pequeno histórico para vocês entenderem que você não precisa ser um aluno Suzuki para ser um professor Suzuki. Você pode se tornar e mudar a sua vida se você realmente ir a fundo do que se trata esse método. Então, agora eu espero que eu possa passar para vocês a paixão de que muitos dos professores têm e admiram esse grande pedagogo e violinista. Talvez ele não foi o maior violinista da atualidade, mas com certeza um dos maiores professores que incentivou jovens e professores no mundo inteiro. Então, com vocês, o método e a vida de Shinichi Suzuki. Como que Shinichi Suzuki entrou com a música? Naquela época, no Japão, era muito raro ouvir as músicas que vocês hoje ouvem. Vivaldi, Beethoven, Bach, nem vou falar nem de rock, essas músicas clássicas. Ele veio de uma família de samurais, os avós eram samurais, e o pai dele, uma vez visitando um conservatório,
escutou um som que ele nunca tinha escutado na vida e foi atrás desse som e bateu na porta e pediu para entrar. E disse, mas o que você está tocando? Aí o rapaz disse, estou tocando violino. Ele ficou encantado com aquele som e disse assim, você podia me emprestar esse violino? Eu disse, não, me desculpe, mas eu estou estudando, não posso lhe dar o violino. Não, mas por favor, por uma noite. E essa pessoa entregou o violino para ele durante uma noite. O pai do Shinichi Suzuki ficou desenhando todas as partes do violino e ficou tão apaixonado pelo som e pelo instrumento que ele começou a maior fábrica de violinos. Então, depois eles conseguiram ter cerca de 1.100 funcionários e fabricavam 400 violinos por dia. E o Suzuki não tocava, quando eu falar Suzuki, é o Suzuki, não é o Shinichi Suzuki. Ele não tocava violino. Ele se formou em administração. Esse era o pai do Shinichi Suzuki, a etiqueta que eu colocava todos os violinos, Masakichi Suzuki. E o Suzuki, quando se formou, o pai dele deu um presente. E ele achou estranho aquele presente, ele nunca tinha visto. E era uma caixa grande, quando ele abriu era um gramofone. E ele disse, mas o que eu faço com isso? Disse assim, você vai descobrir. O pai dele sempre foi uma pessoa que não entregava as coisas de cara, ele fazia os filhos a pensar. Ele disse assim, você vai ouvir música com ele. E ele foi comprar um LP e comprou, como a fábrica era de violinos, ele pediu um CD, um LP de música. E ele comprou um disco que tinha a Ave Maria de Schubert, tocado pelo Mischa Elman. Depois ele foi comprar um outro disco que tinha o Minueto de Haydn e ele ficou tão encantado com aquele som. Foi na fábrica de violinos, pegou um violino, só que de uma outra maneira, como o pai foi para construir, ele foi para tentar reproduzir o que ele estava ouvindo. De tanto ele ouvir, ele começou a decifrar o violino sozinho e conseguiu tocar o Minueto e a Ave Maria, tocados pelo Mischa Elman, que foi o inspirador do som do violino para ele poder começar a tocar. Então ele começou a estudar aos 17 anos e aos 21 anos ele foi para Tóquio estudar realmente violino. E um amigo do pai dele, a Marquês de Tokigawa, disse para o pai do Suzuki, olha, você tem um filho que está formado em administração, mas vocês não podem ficar só com essa administração com um ponto de vista oriental. Era importante que o Shinichi fosse para a Europa visitar luthiers, conhecer novas fontes para poder melhorar até a questão da fábrica de vocês. E o Shinichi ficou encantado com a ideia de ir para a Europa e realmente ele foi junto e chegou em Berlim, ficou fascinado com toda a programação que tinha de música clássica. Foi em todos os concertos possíveis e imaginários que tinha, já quase não dormia pensando o que ele poderia assistir no dia seguinte. E ele colocou na cabeça que ele gostaria de ficar em Berlim e estudar violino e não voltar para o Japão. Mas essa não era o intuito era ver a parte administrativa. E um amigo deu os ingressos para ele assistir o concerto do quarteto Klinger. E ele ficou encantado com o primeiro violinista. E foi, após o concerto, conversar com ele se ele poderia ter aulas com ele. Nesta época, só existiam 3 japoneses estudando música clássica em Berlim. E todos disseram, esqueça, ele não dá aula particular. Mas ele era insistente, e tu disse, olha, mas eu gostaria muito de ter aula com você. Aí o Klinger, educadamente, disse, ok, então venha, na terça-feira você venha tocar para mim. E ele realmente foi, tocou o concerto de Rode para o Klinger, e ele disse assim, olha, não é comum, mas você pode vir na próxima terça-feira. E ele foi aceito como aluno dele, e foi uma surpresa para todo mundo que o Shinichi tinha sido aceito. E ele estudava numa casa onde tinha a senhora era meio surda, a empregada também. Ele estudava igual um louco porque ele queria ter o mesmo nível
das pessoas que já estavam há muito mais tempo na Alemanha, do conservatório, tocando melhor do que ele. E nesse meio tempo que ele estava em Berlim, ele conheceu o Dr. Michaelis, que era um professor do Hospital John Hopkins. Ele introduziu ele a várias pessoas da sociedade, porque ele teve bastante dificuldade por ser um oriental na Alemanha. E disse, olha, eu vou embora, vou voltar para os Estados Unidos, mas é importante você ter laços de amizade aqui. E fez um jantar, e nesse jantar ele conheceu uma cantora e pianista, a senhora Walter Prand, que era pianista coralista, e nada mais do que Albert Einstein. Einstein foi um grande amigo de Suzuki, eles faziam muitos duetos juntos. Claro que ele disse que nunca tocou tão bem quanto Suzuki, tinha uma postura bem feia, coitado também, mas isso não impedia da amizade dele ser muito bonita. Ele casou com a dona Walter Prand no dia 8 de fevereiro de 1928. Então, ela foi uma das pessoas incríveis no movimento Suzuki, depois vou falar sobre ela. E o Einstein, vocês podem ver, vocês que são professores, a posição não é a melhor de todas, né? E enquanto ele estava lá na Alemanha, ele começou a observar que há tanto tempo, ele já estava 4 anos na Alemanha, e ele ainda tinha dificuldade de falar o alemão, enquanto que crianças não tinham o menor problema. A mesma coisa acontecia no Japão. E isso ele viu, começou a pensar que nada mais era do que a transmissão da língua materna. De tanto vocês repetirem os pais, os tios, os avós, diga mamãe, não, diga papai, diga mamãe, diga papai, até que, não sei, às vezes sai a mamãe primeiro, às vezes sai o papai primeiro. E você vai repetindo e vai adicionando palavra, e a gente acaba formando uma frase e aprende a língua. Com tudo isso que ele foi aprendendo, ele foi elaborando filosoficamente já na cabeça dele, mas não tinha nada intencional ainda de método. Estourou a guerra e eles foram obrigados a voltar para o Japão. Naquela época, ela vendeu o piano e ele tinha vendido um violino dele, que era um violon, porque a fábrica estava praticamente falida durante a guerra e eles não queriam demitir ninguém. Então, eles venderam os instrumentos para poder manter os funcionários. Fizeram um quarteto do Suzuki, dos irmãos, tocaram pelo Japão inteiro para arrecadar dinheiro. E ela, a esposa, como ela era alemã, falava alemão e falava inglês, ela trabalhou de voluntária na Cruz Vermelha, onde ela conseguia os cartões para alimentação, porque depois de todo esse estresse de guerra e manter o que eles tinham, o Suzuki sofreu terrivelmente de úlcera. E ele ficou responsável também por alguns sobrinhos. E como eles tinham uma área no Japão que tinham que preservar as árvores para construir os instrumentos, ele achou mais seguro, eles não tinham filhos, ele levou os sobrinhos para esse lugar e ele deixava de comer para que os sobrinhos pudessem ter uma vida saudável. E aí que complicou o estado dele de saúde. Então, ele sempre pensou nas crianças e nunca nele. E a senhora Suzuki... ela, quando terminou a guerra, ela veio conversar com ele e disse, olha, terminou e agora nós vamos ter que pensar o que nós vamos fazer daqui para diante. E ele mesmo contou, eu conheci ele pessoalmente, era uma noite estrelada e os dois se olharam e pensaram muito na fábrica, o que eles iam fazer, e ele disse, olha, eu vou começar da base, porque o Japão está destruído e as crianças necessitam de um futuro melhor. Então, eles assim, eu quero que cada estrela, como está esse céu estrelado, represente um brilho, uma esperança para cada criança. E foi nesse tempo que eles ficou cuidando dos sobrinhos durante a guerra, ele começou a elaborar o método e na época não tinha nem papel para poder fazer, por causa durante a guerra, ele pediu ajuda de príncipes no Japão, demorou bastante tempo até que ele conseguisse realmente imprimir e fazer todo o método, que são 10 volumes. E depois que ele conseguiu elaborar, criou-se o conservatório no Japão, que existe em Nagoya até hoje, Educação do Talento. Eles fazem concertos anuais, onde tem
5, 10 mil crianças, mas não só violino, são quase todos os instrumentos. E esses concertos começaram a ser gravados. E uma dessas fitas chegou aos Estados Unidos, no Conservatório de Oberlin, aonde tinha os professores de cordas que viram esse tape, eu falei ontem até um concerto aqui. Eles acharam que esse tape foi um tape, uma montagem, que eles não podiam acreditar que tinha 500 crianças tocando o concerto duplo de Bach, que isso nos Estados Unidos não existia em lugar nenhum. E o Mr. Kendall disse, não, isso daí eu tenho que ver pessoalmente. E começou a escrever inúmeras cartas para o Suzuki, se ele poderia estudar, se ele poderia visitá-lo, se podia... Sem resposta. Continuava mandando, ele escrevia quase uma carta por dia. A pilha já estava assim. Até um dia que a senhora Suzuki chegou no escritório e disse assim, Shinichi, o que é tantas essas cartas em cima da mesa? Ah, não sei, é um americano que quer vir para que está mandando, você não vai abrir? Ah, eu não falo bem inglês. Ela abriu, então tem que responder, não pode ficar isso. E viu que ele gostaria, ele relatou que ele viu o concerto anual e que ele tinha interesse. Foi ela que escreveu para o John Kendall, perguntando, ok, se o senhor gostaria de vir, então, e ele realmente foi para o Japão, ficou um mês estudando, observando tudo o que eles faziam, e quando ele voltou para os Estados Unidos, ele foi para uma cidade chamada Edwardsville, que é a universidade onde eu estudei, e essa universidade foi uma universidade visionária que aceitou todas as ideias do John Kendall para começar o método Suzuki nos Estados Unidos. E o John Kendall foi um grande violinista, foi aluno de Galamian, então não era um professor que tocava muito, tinha repertório e tinha uma didática extraordinária. E por causa do John Kendall, ele conseguiu divulgar nos Estados Unidos e ele que começou a ir para a Alemanha, para a Austrália, para a China, Coreia, França, enfim, vários países introduzindo o método Suzuki. Não foi o Suzuki que fez isso. E com isso o Suzuki começou a ficar conhecido. E John Kendall veio para o Brasil também, aonde ele foi para Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Tem alguém aqui do Rio Grande do Sul? Com a irmã Wilfred, que foi uma das pioneiras, e a professora Hilda, que foi a minha professora, também foi para esse encontro, e a professora Edna, e elas ficaram encantadas com a didática de John Kendall e trouxeram esse método para Curitiba. Então, ali, acho que nunca a gente deve deixar de lembrar das pessoas que fizeram a história no nosso país. Então, realmente, os grandes ícones do método Suzuki no Brasil, a irmã Wilfred, em Santa Maria, a professora Hilda Garçobol Martins, em Curitiba, e a professora Edna, que por acaso é minha mãe. E aqui realmente é uma foto histórica, quando Suzuki e John Kendall estavam juntos fazendo pesquisas e os dois tentando se comunicar da melhor maneira que podiam, que nem ele não falava japonês e ele não falava inglês, falava lebou. Até que eu entendi o que era lebou nas conferências, era o arco, né, que ele não conseguia falar double. E agora, eu tive conversando com o Rafael, o Rafael disse, não, vamos colocar. Eu convivi muito com o John Kendall na casa dele, ele realmente tinha um amor pelos seus professores, porque ele sempre achava que se você não exigir de uma formação de alto nível dos teus alunos, que são teus professores, isso você vai gerar gerações que não vão ser boas. Então, todo mundo que estava, nós éramos em 18 alunos no mestrado, só tinham 2 americanos, era como se fosse uma Nações Unidas, né? Ele fazia com que todo mundo chegasse num nível de perfeição para cada música, não importava se era a Estrelinha ou o Concerto de Tchaikovsky, ou a Estrelinha tinha que ser tão bem tocada quanto o Concerto de Tchaikovsky. E eu conheci os netos do John Kendall.
Não é porque eram netos deles, mas eles tinham uma musicalidade grande, uma criatividade enorme desde pequenos e um avô que estimulou demais eles. E não sei se alguém já ouviu falar do Time for Three. É um novo conjunto já. O Nicholas é o neto de John Kendall e eles vão tocar uma música agora para vocês, que é o Twinkle Twinkle Little Star. Opa, desculpa, Rafael. O Nicholas é esse. Por que a gente decidiu colocar esse vídeo? Primeiro que eu conheci o Nicholas quando ele tinha esse tamanho. Um violinista maravilhoso com toda a formação clássica. Eu não sou contra ensinar rock, eu ensino também, eu toco também, mas você tem que fazer a base para poder chegar a fazer essa improvisação. E o que nós temos com o movimento Suzuki no mundo? Temos a Associação Americana, a Associação Internacional, temos a Associação da Educação do Talento Musical do Paraná, aqui em Curitiba, aonde que nós temos o método já difundido? No Japão, na Coreia, China, Austrália, Nova Zelândia, Suécia, Noruega, França, Alemanha, Itália, Inglaterra, Irlanda, Brasil, Chile, Peru, Bolívia, Argentina e México. Pode ser que até tenha alguns outros lugares que eu desconheço. Falei para vocês das pioneiras, né? A professora Hildegard, a professora Edna. A professora Hildegard depois foi para os Estados Unidos, ficou 2 meses estudando com John Kendall, veio para o Curitiba, fez curso de treinamentos para professores da Universidade Federal do Paraná. Depois que eu voltei da Universidade de Yale, conheci o professor John Kendall e ele me convidou para estudar com ele. E eu realmente, quando vi a maneira como ele ensinou num workshop que teve aqui pela Universidade Federal do Paraná, eu simplesmente, você não consegue, você quer ir atrás dele amanhã já, né? Dá vontade de pegar o avião, eu já estou indo. E foi o que eu fiz, eu consegui uma bolsa pelo CNPq e estudei 2 anos com ele nos Estados Unidos. A nossa associação foi fundada em 1985, aqui em Curitiba, e agora vamos falar da base, da filosofia do método. Ela é baseada num triângulo, e esse triângulo tem que ser equilátero. Ele é o professor, o aluno e os pais. Se um lado não funciona, alguma coisa vai acontecer. Hoje, nós temos, a maioria, muita gente com pais divorciados. Então, acontece de não vêm os pais, às vezes vem a avó que traz, ou é a babá, ou veio o pai, uma vez vem a mãe, e a gente tem que se adaptar com a nossa realidade de hoje, né? O que acontece quando a gente não explica para os pais, como é que funciona a filosofia do método? Às vezes não funciona. Culpa deles? Não, a culpa é nossa. Porque eles têm que entender que tem que ter um comprometimento. Porque eu fico com a criança 1 vez por semana. O pai, a mãe, ou a avó, quem cuida da criança, fica 7 dias. Então, eles têm que ser o assistente do aluno, de você, na casa. Você não vai poder vigiar. O que tem acontecido, que a gente tem percebido por causa do celular, quantas vezes, às vezes eu recebo no Skype, olha, essa passagem não está saindo, professora, como é que faz? Aí você
grava ali, terceiro dedo mais alto. Isso tem acontecido muito. Antigamente, o que as pessoas faziam? Elas gravavam as nossas aulas em aqueles cassetes que você apertava o vermelhinho, duas teclinhas, levavam as fitas para casa para ouvir as aulas. Acho que o Rafael deve ter passado por isso. Hoje filmam ou o Skype, tudo funciona. O que a gente precisa para ter um bom desenvolvimento, uma criança? Claro que se iniciar o mais cedo possível, vai ser melhor. Para mim, deu certo, porque eu comecei muito cedo. Criar o melhor ambiente possível. Não estou dizendo que ela tem que ser um ambiente de cor-de-rosa, de princesa, não é nada disso. É que tenha estímulo, apoio. Às vezes a mãe não precisa ficar sentada, colada na criança. Tem crianças que às vezes a mãe está cozinhando e a criança está ali tocando. Ela tem que sentir que a mãe está presente. Não adianta assim, vai estudar. Isso não adianta. Ela tem que sentir a presença que os pais estão interessados. Não existe segredo, gente, só existe praticar. Rafael falou ontem, acho que umas 3 vezes. Ter bons professores. Infelizmente, às vezes, tem gente com má formação, mal informado, e às vezes fazer o bem faz o mal. A gente sugere que escolham um CD, hoje em dia tem tanta, não precisa mais comprar, você tem tudo na internet, mas escolha um repertório, escolha um compositor e faça a criança ouvir com mais frequência, porque tudo que você ouve com mais tempo, ela vai, mais tarde, ela vai reconhecer e vai poder apreciar mais o que, uma vez parece que ela escutou uma sinfonia de Beethoven, um Shostakovich, eu nunca ouvi um Shostakovich. Então, é interessante ir colocando novas informações, não precisa ser necessariamente só as músicas do método Suzuki. Assistir bons concertos, assistir música de câmara, coro, porque isso tudo faz um enriquecimento do aluno. As aulas, elas não podem ser somente uma brincadeira, elas têm que ter um compromisso. E o compromisso não vem só da criança, não adianta só a criança, os pais também. Pais, a família e o professor. O professor, se ele não tiver um objetivo na aula, alguma coisa vai dar errado. Ele tem que ter imaginação. Às vezes você pode programar aquela aula e quando chega a criança chega com febre ou vomita no meio da aula e você tem que acudir, você tem que fazer atender, ou a criança por algum motivo está com medo de alguma coisa, teve uma nota ruim, chega lá, você tem que lidar com aquela situação em cima do que se planejou e fazer funcionar. Ter energia. Você não pode chegar para a criança, oi, tudo bem? Como é que foi o teu dia hoje? Vamos começar? A criança não vai nem começar, não vai nem tirar o violino da caixa. Fazer uma avaliação quando a criança está tocando, mas você não precisa falar para ela. O que é do ponto diferente do método Suzuki? Eu me lembro de ter aulas e quando eu estava tocando, está desafinado. Alguém já ouviu isso? Acho que é a coisa que mais irrita. Então, você está tocando, a criança está tocando, ela termina assim, puxa, parabéns, você lembrou do piano? Parabéns, a posição dos pés estava super bem hoje. Sempre comece com um ponto positivo. Depois, você vai consertar o que não estava bom. Assim, a autoestima da criança vai ter... Você só começar. Você errou a pausa aqui, você não fez o staccato, você não fez a repetição, o teu arco estava torto. Então, isso daí é o que diferencia. Guardem isso. Pare, pense e toque. Primeiro você tem que parar, pensar e tocar. Não é o contrário. Toque e pense, pare. Não. Pare o que você vai... Pense o que você vai... E aí você toca. A repetição. A repetição não é para ser uma coisa chata. Suzuki dizia, as mães orientais, elas levam a sério. Ele diz assim, você tem que... Essa passagem aqui você vai ter que estudar 100 vezes. Eles vão para casa e estudam 100 vezes. Aqui você diz, estuda 100 vezes. Alguns fazem, alguns não fazem. Mas numa das conferências com o Dr. Suzuki foi perguntado na Coreia, por que o senhor diz isso? Não, 100 vezes é uma maneira de dizer. Você tem que repetir numa quantidade que quando você tocar, você não tenha mais nenhum problema. Você pode andar, você pode falar quando estiver tocando e você não vai errar. Aí é como se você tivesse feito 100 vezes. Talvez para você 10 vezes seja suficiente, para você 30. Mas você tem que poder responder uma pergunta enquanto eu estou perguntando e tocar sem problema. Aí você dominou aquela passagem. O que acontece quando tem uma aprendizagem inadequada?
quando o professor não enxerga o problema, quando o professor não seleciona uma ideia, quando se repete as mesmas palavras, as mesmas atividades sem uma motivação ou objetivo. Eu posso repetir várias vezes, mas eu tenho que ter um objetivo por que eu estou repetindo. Problemas no ambiente familiar. Isso é muito comum hoje. Antigamente, hoje é mais de 50% as crianças vêm com problemas familiares. Para ter uma aula produtiva, por incrível que pareça, mas a aula vai ser produtiva desde quando a criança está saindo da casa. Às vezes os pais saem voando, estão atrasados, o trânsito atrasa, ou a criança está com fome. Tudo isso faz parte. Se você conseguir chegar com calma, a criança alimentada, a aula vai ser diferente. Quando termina a aula, claro que sempre tem que dar um feedback para o aluno do que foi bom. E que ele tenha, quando ele sai de lá da tua sala, puxa, eu quero estudar mais. E não dizer assim, puxa, mas que pena, né, que você não estudou aquela passagem. Ele só vai lembrar disso. Mas você, aquele pedaço hoje valeu, hein? Ele vai voltar para casa e os pais, quando estão no carro, ou no ônibus, ou no metrô, dizem assim, puxa, mas eu fiquei tão orgulhoso de você, você fez muito bem aquela passagem, aquela música melhorou bastante, a leitura tua. Sempre tem um ponto positivo. Os benefícios que o método traz. O aluno e o professor devem se divertir juntos. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser um palhaço. Isso não. Mas você tem que fazer, a aula tem que ser um prazer para você e para o aluno. Quando você começar a fazer isso a cada 5 minutos para ver se já está terminando a aula, tem alguma coisa errada. Se a mãe ou o pai começa a olhar para o relógio, também tem alguma coisa errada. Ou, o pior alarme, que a aula está chata, quando a criança começa a fazer na tua frente. Então, alguma coisa você tem que mudar. O envolvimento dos pais ou responsáveis, eles também têm que sentir que eles podem se divertir e não ser uma aula chata de ficar assistindo. A participação nas aulas do grupo tem que motivar, tem que desenvolver o trabalho em equipe, aprender novas técnicas e se divertir. Porque não adianta você só juntar um monte de gente, vamos ter aula em grupo. O ensino coletivo é importante, mas ele tem que ter um objetivo. E eles têm que sair com alguma coisa aprendida. Porque só tocar nota, bolacha, não, eles não aguentam. Ainda mais hoje que tem tudo no YouTube, coisas que motivam. As diferenças do método Suzuki. Ele é baseado como na transmissão da língua materna. Primeiro ouvem, depois toca. Depois que eles vão aprender a ler. Foi durante anos o método Suzuki foi criticado, que eles achavam que as crianças que aprendiam pelo método Suzuki, os jovens, não sabiam ler. Mentira. Existe um arsenal enorme de literatura, de repertório suplementar que a gente faz para os alunos lerem. Aqui nós usamos músicas folclóricas, músicas brasileiras, tem mesmo material que está na internet da seção americana, eles fazem leitura. Usamos repertórios diferentes, Disney, rock, vocês viram Sound of Music, agora vamos fazer um projeto, música de Beatles. Tudo isso ajuda eles na leitura também. O triângulo, já falei para vocês, é o pai, o professor, o aluno, ou, se não é os pais, uma pessoa responsável. Quanto mais cedo aprenderem, melhor. Nunca é tarde também para começar, mas o mais cedo é melhor. Existe, no Japão, já uma lista de espera. Você vai ficar grávida? Boa. Puxa, então eles já se inscrevem para as aulas. Porque tem muita gente, né? Eu fiz um curso em Houston de estimulação pré-natal. Foi um dos cursos mais emocionantes que eu vi. Foi num hospital, que não parecia um hospital. Era uma ala separada do hospital para que as mães e os professores não tivessem contato com nenhum problema de germe, aquelas coisas todas. E foi um curso específico dentro do método Suzuki para estimulação para as mulheres grávidas de música. Depois, a segunda fase foi para de 0 a 3 anos, que não deixa de ser uma musicalização infantil, música para bebês, que toda criança pode fazer. E depois tem toda a iniciação do método Suzuki, desde o pré-estrelinha e até o volume 10 e para cima. O que faz essa questão da estimulação pré-natal? A estimulação pré-natal
ela existe desde os antigos. O Bach, Mozart, todos eles tiveram isso. Só que nunca foi dito com esse nome, estimulação pré-natal. Então, vocês que são mães, vocês estão fazendo. Vocês irem num concerto, o bebê não vai ouvir igual, mas ele ouve um som. Então, vocês podem pesquisar, existem inúmeros vídeos de como que uma criança que ouviu música, quando ouve a música, ela reage. Quando você conta uma história durante a gravidez, durante muito tempo, quando ela é contada, a criança foca. Se muda a história, a criança começa, os olhinhos da criança mudam. Isso eu vi no hospital, vi vídeos que foram demonstrados. Então, quanto mais cedo, por isso que eu deixei aberto, não expliquei que agora já se faz desde a gravidez. A meta do método Zucchi é formar profissionais? Não. É para ser um complemento da educação e formar seres humanos melhores. Mas o que ela precisa ser, como deve ser feito? Eu tenho que ensinar esse aluno de uma maneira de eficiência, que ele vai terminar tocando os concertos de Mozart, que se ele quiser ser um profissional da área, ele vai ter condições de concorrer para entrar numa orquestra sinfônica, numa universidade e ser um bom profissional. Não é ir brincar de tocar violino, aula coletiva, ai que bom, fiz aula de violino. Não. Se ele não quiser ser músico, não tem problema. Ele desenvolveu várias partes cognitivas dele, aprendeu música, vai saber apreciar. Tem um caso de uma aluna que hoje ela é advogada e estudou durante anos comigo violino, e ela disse que ela me ligou dizendo que ela queria agradecer pelo que eu tinha dito para ela. Ela disse, eu não vou conseguir passar em Código Penal. Eu disse, mas e por que você não grava as aulas e fica ouvindo? Quando você estiver cozinhando, você faz como você fazia com a música. E ela tirou 10 na prova de Código Penal. E o professor perguntou como é que ela tinha estudado. Disse, você conversa com a minha professora de violino. Os instrumentos, o Suzuki dizia que você só deve praticar nos dias que você come. Então, todo dia. Por que ele diz isso? Porque a gente tem que criar o hábito, igual escovar os dedos, tomar banho. Se você diz, os pais perguntam, quanto tempo ele tem que estudar? Quando vocês acharem que... Não, tem que ter uma disciplina. Pode ser 10 minutos, mas que seja 10 minutos e criar uma rotina. É depois do banho, é depois da adição, é depois... Assim, é difícil, não vou dizer que seja fácil. Mas se a gente, como orientador, professor, não auxilia nisso, os pais ficam mais perdidos do que a gente. E isso ajuda. A criança, o ser humano precisa de uma disciplina. Quer dizer, nós não, mas eu vi essa ideia nos Estados Unidos, nós trouxemos para cá, eles criaram o Clube dos 100 Dias. Então, a criança tinha que estudar todos os dias, durante 100 dias, e não podia parar. Quando terminava, o Bertino começou com 30, depois foi 60, não é 100. Quando terminou 100 dias, a gente fez uma festa, fizemos um piquenique, outra vez foi da pizza. E tinha até um violinista que hoje espala na Europa, Luiz Gustavo Surgic, e ele estava já com 80 e poucos dias, e ele caiu, quebrou o braço, não me lembro o que tinha acontecido, estava no hospital, e ele ficou desesperado, que ele ia perder os 100 dias. Aí ligou para as mães dele, os pais ligaram para nós, o que a gente faz? Leva o arco lá, se ele conseguir fazer com o arco o movimento, o ritmo, já está valendo. E tem que escutar não sei quantas vezes a música dele. E a gente fez valer e ele conseguiu terminar os 100 dias. Quais os instrumentos que são utilizados no método Suzuki? No violino, viola, violoncelo, contrabaixo, flauta doce, flauta transversa, piano, harpa, violão, clarinete, koto, que é aquele instrumento japonês, canto e ensino de línguas. Nas aulas de grupo, esse é um problema. Nós não temos a disciplina do Japão e não temos a disciplina dos Estados Unidos nem da Europa. Cada país tem a sua peculiaridade. Então, a gente tem que trazer a disciplina. Como? Afine rápido, não adianta você ficar afinando e conversando com a mãe, como é que foi o dia de ontem, não sei o quê, e a criança rolando aqui, quebrando o microfone. Não, tudo tem que ser rápido. Fazer os alunos se movimentarem o mais rápido possível em silêncio. Você tem que tocar, depois você fala. Não adianta você ficar dando um monte de explicação e daí a criança já vai fugir. Agora vocês vão tocar o concerto de Bach, vai ser no quadrado do braço, as primeiras 4 notas vão ser detachês, as próximas 2 vão ser staccato. Já foi. Demonstra, depois você pode... Se eles não fizerem, você pode falar.
Uma voz pausada. Eu já vi muita gente dando aula gritando ou... Ai, que bonitinho. Perdeu a criança. Ele vai subir em cima de você. Você tem que mostrar seriedade. Você pode ser amoroso, pode ser amorosa, mas você tem que cativar com disciplina. Aqui tem algumas fotos do Suzuki, quando ele começou a trabalhar no Japão. As crianças, a maioria começavam nesse tamanho aqui, crianças de 3 anos, 4 anos. Infelizmente, eu não achei na internet as fotografias que eles têm 5, 10 mil crianças que eles tocam em conjunto no Japão. É uma coisa impressionante. Aulas de grupo. Alguém já deu aula para mais de 200 crianças? Junto? 300? Eu já. Adianta eu ficar olhando só para a primeira fila? Eu tenho que olhar lá atrás. Você tem que ser rápido, você tem que acompanhar todo mundo. Eles têm que sentir que cada um é importante. Você tem que determinar as metas e no final da aula revisar, porque a maioria já esqueceu a metade. Então, se você revisa, ajuda os pais que estão anotando o que você precisa estudar em casa. Você tem que ter várias atividades planejadas. Caso isso não alcance o nível que se espera, você vai ter que mudar e fazer funcionar. E eu, quando eu vou dar uma aula coletiva, eu assim, se eu não conseguir me divertir com isso, imagine eles. Então, eu tenho que acreditar também no que eu estou fazendo. Aqui algumas fotos dos nossos concertos, aqui da Associação de Curitiba. Nós temos cerca de quase 60 alunos. Atualmente não estamos com alunos de viola, já tivemos. Começamos com violino e violoncelo. Nós começamos praticamente como Suzuki aqui, começamos em 1985. Meu pai, que desenha incrivelmente bem, também desenhou partes do violino. Era raríssimo você conseguir instrumentos de fora. Eu comprei um violino no 16, minha mãe comprou um 8º, depois a professora Hilda comprou um 4º, e meu pai teve a maior paciência de desenhar parte por partes, e nós tinha uma pessoa em São Bento do Sul que começou a fazer os instrumentos pequenos, porque não tinha. Viola, a minha mãe adaptava os violinos 3/4 ou meio para ser uma viola, a gente trocava as cordas, porque não existia. Depois com a importação, agora a gente tem violinos até 1,32, né, se vocês quiserem comprar. Então a gente passou por uma evolução que nem se sabia como ter um instrumento pequeno. Então hoje a gente pode ter uma criança de 1 ano e meio tocando aula de violino. Essas duas frases do Suzuki eu acho muito importante, eu gostaria que vocês quiserem copiar, estejam à vontade. Ele diz que tem pessoas que acham que a arte existe para seu próprio bem, mas eu não acho isso, a arte existe para todos. Eu acho que todas as pessoas que amam a arte e que ensinam a arte, todos vocês, deveriam arder com a obrigação de salvar o mundo. Quando o Pablo Casals foi assistir um desses concertos anuais no Japão, ele ficou tão emocionado, mas tão emocionado, que o Suzuki pediu para que ele desse um alô para todas aquelas... Tinha 10 mil, tinha muito violoncelista, ele não conseguia falar, ele chorava. E daí ele disse que se ele pudesse transmitir ao mundo que se em todos os países aplicassem o método Suzuki com a filosofia que existe por trás, talvez não houvesse mais guerras. Isso foi Pablo Casals, não era um violoncelista qualquer, né? Os pais das crianças devem crescer olhando o futuro e eu rezo pela felicidade dessas crianças. Esses foram os últimos pensamentos do Suzuki no final da vida que ele escreveu. Eu espero que esse método seja uma luz de esperança para os pais que amam e que desejam o melhor para suas crianças. E eu não poderia ser mais feliz de saber que cada criança brilha como uma estrela. O Suzuki recebeu o título de honorário de doutor em música no New England Conservatório em Boston. Foi indicado ao Prêmio da Paz várias vezes, mas não conseguiu. Claro, isso existe um lobby muito grande, infelizmente não conseguiu. E quando ele recebeu esse título, ele disse assim, eu não sei por que vocês estão me dando esse título, eu não fiz nada. Quer dizer, mas ele não falou isso como se não merecesse o prêmio. Ele sempre acha que os cientistas assim, eram mais merecedores do que ele estava fazendo pelas crianças.
E essa frase eu acho que diz muito o que eu acredito também, que o coração que sente a música sentirá as pessoas. Se você sente música de verdade, acredita, você consegue sentir o que o outro está passando. E vai passar a música para mudar a pessoa. Agora, sobre o Suzuki. Eu conheci ele na Coreia e já comentei isso em várias outras palestras. E tive a oportunidade de ver três grandes mestres reunidos. John Kendall, Joseph Gingle e Shinichi Suzuki. Os três sentados na primeira fila. Quem estava dando a masterclass era o Gingle. E tinha crianças de 5, 4, 7 anos tocando Wieniawski, Tchaikovsky, Mendelssohn. Eu estava sentado igual a vocês. Eu disse assim, meu Deus, eu vou fechar meu violino, não vou abrir mais. O que eu estou fazendo aqui? Eu, naquela época, estava tocando o concerto de Saint-Saëns, o concerto de Max Bruch, o concerto de Mendelssohn. Mas, puxa vida, eu estou fazendo mestrado. E eles estavam com 5 anos. Aí o Gingle levantou, olhou para o Suzuki sentado. Ele ficou olhando para ele. Aquela criança, uma bonequinha, tocando Wieniawski. Assim. Desceu bem devagar do palco, pediu para o Suzuki subir no palco e disse assim, eu não tenho nada para ensinar para essa criança. Assim, eu fui considerado uma criança prodígio. Se eu tivesse nascido hoje, eu não era prodígio. Eu não sei mais o que ensinar para essa criança. Por favor, vem aqui. Aí o Suzuki foi um tal de desce do palco, um sobe, outro desce. Disse, não. O que o senhor está fazendo está perfeito. Então, ali eu vi a grande humildade de respeito de um grande violinista que não era especialista no método Suzuki, viu o trabalho que existe por trás de todos esses países que têm crianças tocando divinamente, o respeito um pelo outro. E daí chegou o terceiro ponto que eles chamaram o John Kendall para vir no palco. E eu me lembro desse momento, porque, por coincidência, eu estava tendo aula e ele nunca atendia o telefone. E quando batia na universidade o telefone, ele tinha que atender, porque era alguma coisa séria. E ele, uma conversa assim, meio formal, não sei quem será, né? Quando terminou, ele disse assim, desculpe, mas eu tenho que comentar isso com vocês. Era Dorothy DeLay, da Juilliard School, ela estava me ligando, porque ela estava com uma oriental que tinha chegado da Coreia, tocando com 4 anos o concerto de Tchaikovsky. E ela não tinha a menor ideia do que fazer com ela, e que ela não sabia fazer vibrato, que ela não sabia, e ela não sabia o que fazer. Disse, eu estou com uma boneca aqui na minha frente que toca tudo e eu não sei o que fazer. Aí o Kendall perguntou, tá, mas quantos anos ela tem? 4? Gente, deixa ela tocar tudo, ela tem a vida inteira para amadurecer, depois você põe o vibrato, não tem problema. Então, aí vem a questão desses grandes mestres que a gente convive, que a gente tem que aprender a sempre respeitar o que o colega está fazendo. E não existe o melhor método, o pior método. Eu acho que eu sou uma professora de violino que acumulei várias informações de muitos professores, né, nos Estados Unidos, mesmo na Europa, mas eu pratico o que eu aprendi com o método Suzuki, que a gente usa as músicas para construir a técnica. Ele não é colocado Kreutz, Sept, não é. Cada música, a primeira música, vocês vão ver, já tem, é o ritmo do concerto duplo de Bach. A terceira variação da Estrelinha tem várias sinfonias de Beethoven, tem esse ritmo. Então, a gente tem que saber por que você usa cada música. Cada música desse método foi altamente bem pensado, tem um ponto técnico que tem que ser trabalhado. Não adianta a pessoa ir na loja, na Plunder ou na internet, mandar buscar põe o livro ali e vai ensinar uma música atrás da outra. Isso não é método Suzuki. Então, tem a filosofia e tem a razão para cada música estar lá. E hoje existe um repertório suplementar enorme que é utilizado junto para que o aluno tenha uma formação mais completa. Agora eu gostaria que vocês todos tirassem os seus violinos e arco, faleira, etc., quem toca violino ou viola. Quem puder subir no palco e coberto, senão eu gostaria que vocês ficassem nas laterais, vocês precisam de espaço, eu vou precisar bastante que vocês trabalhem em duplas. Tá? A gente vai dar uma ligeira afinada.
Pode pôr no outro. Vamos lá, vou contar até 10, hein? Obrigada. Ó, gente, vou dar um lá para a gente tentar o mesmo lá, faz favor. Silêncio. Sal. Pode pôr lá. Pode pôr, gente. Voluntários do palco, vamos lá, gente. Vamos? Venham. Pode ser. Vamos lá, gente, no palco. Algumas pessoas podem ficar aqui na frente. Vamos, gente, subindo no palco, por favor. Cabe, ó, faça uma distância assim, mais ou menos, a cada um. Fazer uma outra fila aqui, segunda fila. Rafael, você acha que dá para tirar esse microfone? Aí cabe mais gente. Pode, por favor. Quem puder subir no palco, eu agradeço. Se não, coberto do mundo, podem usar esse espaço aqui também. Ok, vocês que estão nas laterais, vocês precisam de um pouquinho de espaço entre vocês. Então, se puderem subir. Ok, gente, vamos lá. Todo mundo coloca os violinos, o viola e o arco no chão, por favor. Tudo no chão. Se vocês quiserem usar esse espaço aqui, pode usar. Pode, pode. Obrigada pela colaboração de todos, todo mundo é envolvido, assim que eu gosto. Então, você vai ter uma criança, um jovem, um adulto, não importa a idade. Ele nunca teve contato com o seu instrumento. Ele não pode adivinhar qual é o lado que vai segurar o instrumento. Pode ser que ele até tenha visto numa internet, uma foto, mas ele não vivenciou. Então, é muito importante que eu vou ensinar alguns exercícios para que vocês depois possam usar, ou se também não quiserem usar, fica com vocês. Mas são ideias que a gente usa e funciona, e vocês podem levar para casa de vocês. Então, o primeiro exercício. A gente não toca violino só como isso aqui. Nós tocamos violino com o nosso corpo inteiro. Então, para que a gente toque bem o instrumento, a postura é uma coisa importantíssima. Isso é uma das coisas que a gente mais frisa todos os ensaios nas salas de aula. Por quê? Porque se uma postura errada do começo, quando vem um aluno torto, a gente quando olha diz assim, ai meu Deus, aqui está torto, aqui está torto. Então você vai ter que começar, você vira quase um ortopedista de violino, né? Então é importante começar corretamente. E isso vem desde a colocação dos teus pés, a maneira que você se posiciona na frente do aluno. Então, se eu fosse dar uma aula coletiva, infelizmente, desculpe, gente, eu achei que essa aula ia ser no outro auditório, o Rafael já me pediu desculpas, mas eles estão com os calouros. Eu queria todo mundo aqui na minha frente,
A posição correta para uma aula coletiva é você estar nesse local, que as volutas devem estar todas voltadas para o professor. Se você está do lado de lá, eles têm que fazer essa versão com o corpo. Então, não é interessante. Vocês já são professores, vocês já fizeram corretamente, já colocaram todos os violinos alinhados, perfeito, é assim que a gente faz também. Então, o primeiro exercício que a gente faria era, eu estou de costas, faço de costas para o aluno, porque senão ele acaba às vezes fazendo errado. Eu digo, braço do arco, braço do violino, braço do arco, braço do violino. Parece fácil, tem gente que erra. Vamos lá. Braço do arco, braço do violino, braço do violino, braço do arco, braço do violino, braço do violino. Fecha os olhos. Arco, violino, violino, arco, violino, arco. Ótimo. Por que a gente tem que fazer isso? Porque o pai, às vezes, chega em casa e vai dar o violino na mão do arco e daí fica aquela coisa assim. Então, é bem interessante começar. Próximo, alguém toca piano? Violão toca? Ok. Você usa o polegar. Né? Aqui não se conta o polegar. Violoncelo, alguém tem algum violoncelista? Diferente também. Vocês usam o polegar em cima do instrumento. Nós não usamos. Contrabaixista tem? Então, importante. Eu vou ensinar o que a gente faz no violino e na viola. Então, imagina fazer um óculos, dedo redondinho. Por que a gente fala do óculos? Porque às vezes tem gente que faz assim, parece bico de galinha. Ninguém toca instrumento com os dedos assim. Então, já desde o início, dedos redondos. Então, a gente ensina como o americano diz, tap fingers, né? 2, 3, 4, 1, 4, 2, 3. Tá? Eu já estou vendo alguns assim, redondo, gente. 1. Vocês acham que eu só estou olhando para esse pessoal daqui? Não. 2, 3, 4, 2, 3. Fecha os olhos. 2, 1, 4, 2. Agora baixem. Eu vou fazer de uma maneira devagar. Vamos ver como é que... Depois vocês vão me dizer qual que vocês gostaram mais. Vamos lá. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. Qual que vocês gostaram mais? Cuidado como vocês mantêm uma dinâmica de aula. Agora, vocês vão fazer o seguinte. Esse grupo aqui, para que a gente faz esse exercício? Desenvolver a liderança e perder a inibição. Às vezes tem uma criança que se pergunta, como é teu nome? Maria. Como é teu nome? Maria. Ela quase morre para falar que é Maria. Então, dizer um número não é tão difícil do que, às vezes, dizer o nome da pessoa. Então, o que a gente faz? Eu começo assim, cada um pode escolher o número. Pode ser até o mesmo número. Você vai que a fila inteira escolha do número 2. Não tem problema. E isso faz na sequência. Tá? Mas com um tempo, digamos, se eu digo 1, 3, 2, 4. Então, vamos fazer vocês até o teu nome? Eduardo. Até o Eduardo, e daí termina no teu nome aqui. Ok? Cada número que eles falaram, todo mundo tem que fazer. Vamos lá. Eu vou começar. 2. 4. 1, 2. 3. 1, 2. 4. 2. 3. 1, 2. Muito bem. Entenderam? Essa é uma coisa muito boa de você começar a envolver. E quantas vezes vocês fizeram esse movimento? Então, isso também é um aquecimento. Às vezes, vocês estão horas dentro do carro, os pais dirigindo para lá e para cá, não tem o que fazer. A mãe está ali parada no soleiro. 1, 3, 2. Ou a própria criança, entre os irmãos, às vezes nem o irmão não está nem fazendo aula de violino ou violoncelo, mas ensina para o outro. É uma atividade cerebral e mecânica que você desenvolve. Tá? Agora, posição dos pés. Eu vi que vocês todos, não tem ninguém tocando, acho que não tem ninguém que toca violino assim, tem? Eu não consigo fazer uma arcada grande, uma retomada, eu vou cair para trás. Então, a gente, quando antigamente eles faziam muito no Japão, era uma gracinha, eles tinham umas cartelas grandes, cada criança recebia, eles colocam os 2 pezinhos, desenham os 2 pés, aí afasta, desenha, e depois o terceiro faz.
aqui no Brasil não dá certo. O que acontece com o papelzinho? Embolam tudo. Então, a gente não usa, aqui não, a gente não tem usado. O que a gente ensina para eles? É pés juntos, faz como se fosse um Vzinho, e a perna direita vem um pouquinho mais para trás. Vamos de novo. Pés juntos, faz como se fosse um V, e a perna direita vem um pouquinho mais para trás. Agora, transfere o peso para a perna esquerda, transfere o peso para a perna direita. Vocês têm que sentir que o peso tem que estar uniforme. Outra coisa, infelizmente eu não estou de saia, mas vou tentar exagerar para vocês entenderem. Tem crianças que vocês têm que observar se não fazem isso aqui, ó. De estar travada no joelho. Então, tem que estar relaxado. Tá? Então, isso aqui, pronto. Corpo reto, já sabe o braço, já sabe os dedos, está na hora de que o violino vai ter que chegar uma hora. Então, eu vou demonstrar para vocês o primeiro exercício, depois vocês vão tentar fazer sozinhos. Então, o meu violino está no chão. Eu vou demonstrar sempre com calma, não preciso fazer nada rápido a princípio. Pego com as duas mãos e ensino que esta é a posição de descanso. Então, essa é a posição de descanso. A mão vem aqui debaixo, mão esquerda do lado. Isso sem o arco. Aí, zip, prepara. Estico a mão do violino. Eu demonstro que o polegar ele não está junto desses quadros, porque ele não vai ficar junto. Venho no ombro do violino, como se fosse digo que é uma boca, que tem que pegar firme. Na diagonal. Vira, levanta, a criança pode se levantar um pouquinho e vem reto. Então, isso a criança pode demorar, tem crianças que demoram uma semana, um mês, depende da criança. Faz várias vezes e volta para a posição de descanso. Quando voltou para a posição de descanso, volta ao pé. Vamos tentar fazer todo mundo junto? Só quando eu disser 3 que vai pegar o violino, hein? 1, 2, 3. Por que eu fiz isso? Porque tem crianças que vai antes do 3 já pegou. Vamos de novo, porque eu não consegui olhar todo mundo. Baixou. Quero ver se vocês estão pegando com os dois lados, hein? 1, 2, 3. Ótimo. O importante é frisar para um aluno, para o pai, para quem tiver, jamais o braço em cima do cavalete. Sempre para trás. Estamos com o pé juntos. Faz o zip. Agora separa. Estica o braço. Vem no violino. Frente. Vira. E agora colocou. Muito bem. Agora que vem, a gente vai ver, vai para o lado esquerdo, vai para o lado direito. Lado esquerdo, direito. Agora tenta ir para o lado. Esquerdo. Para frente. Para trás. Muito bem. Agora tenta ficar numa perna só. Agora na outra. Vocês podem fazer inúmeros exercícios para essa criança estar segurando bem o violino. Lembrando, vocês têm que explicar que o violino quebra. Agora, vamos pôr o violino no chão com calma. Cadê o Rafael? Tá. Ok. Agora no arco. Ajuda, alguém já ouviu falar a gente imita como se fosse uma raposinha. Aqui o polegar, quando ele vai no instrumento, na viola, no violino, ele tem que estar dobrado. Se você tiver com o braço assim, você não vai conseguir fazer um soutien nem um espicado. Ele tem que estar dobrado. Aí eu sempre digo que as orelhinhas estão denteiras, mas elas vão ter que se conectar no arco. E quando o arco vier, a boquinha vai abrir e vai segurar o arco. Tá? Então a raposinha baixa. Então agora nós vamos pegar o arco com a mão esquerda no meio do arco. E vocês vão fazer a raposinha. Vão chegar bem próximo. E eu sempre digo que o arco tem um olhinho. Esse olho eu não quero ver. Esses dois dedos têm que tapar o olho do arco.
Quando a criança é muito pequenininha, 4 anos, 3 anos, 5 anos, a gente coloca aqui embaixo, que é muito difícil a coordenação motora de colocar numa posição que a gente segura normalmente. Então, faz de conta que vocês estão dando aula para uma criança de 3 anos. O polegar vem aqui embaixo, dobrado, primeiro dedo e o minguinho em cima. Detalhe importante, eu sei que todos vocês sabem tocar, mas é importante frisar para um pai que o nosso minguinho não deve ultrapassar o final do talão aqui. Isso é colocar aqui, porque isso daqui já cria tensão. E redondo, não jamais desse jeito. Como é que você vai tocar com o dedo dessa maneira? E daí como é que você vai ter o balanço depois do arco, do peso, se você precisar ter mais conforme. Então é importante já desde o início frisar a colocação dos dedos. Agora vocês vão colocar o arco de pé. E vocês vão aprender comigo o ritmo da primeira variação, que é o chocolate, que a gente chama de o ritmo chocolate quente. Então, vocês vão começar, a gente mostra o que é o arco para baixo e arco para cima. Então, eu vou mostrar, não precisa fazer, sempre você mostra primeiro. Chocolate quente. Vamos lá. 3, 4. Chocolate quente. Muito bem. Então, as primeiras 4 notas, elas não vão para o arco. Reparem, ó. Chocolate quente. Vai. Chocolate quente. Muito bem. Agora vocês vão colocar o arco no chão. E vocês vão bater palma quando vocês ouvirem uma pausa. Quando não tocar. Já estão atrasados. Ok, essa é a segunda variação. É um exercício preparatório que eu estou fazendo para a segunda variação, para que o aluno perceba que ele vai ter um movimento de silêncio. Agora nós vamos para a terceira variação. Isso sempre eu vou tocar, quando ele está terminando a primeira variação, eu já estou antecipando a próxima. A última é o chocolate, que é... E depois vem a estrelinha. Agora eu quero que vocês fiquem de duplas e uma pessoa pega o arco. Ok, eu vou mostrar primeiramente como é que vai ser feito. Como é que é teu nome? Rose. Então vejam aqui como é que eu vou fazer. Primeiro olhem e depois vocês vão fazer. Deixa eu me lembrar quem que falou ontem da palestra. Foi o Rafael ou foi o Áureo? Da questão do arco reto. O Rafael, foi você. Ok, essa é uma dificuldade que a gente tem. Então, é muito simples. Eles adoram brincar de foguete, tudo. Ou fala da NASA, inventem o que vocês gostam. Fala o nome do astronauta, marca os pontos, o que quiser. Aí, vocês fazem um círculo, mais ou menos grandinho, e você vai colocar o seu arco dentro. Mas você não vai poder tocar na minha mão. E agora você vai fazer o chocolate quente. Vai, chocolate. Só que você estava muito miudinho. Faça um pouquinho. Chocolate quente. Ó, chocolate quente. Muito bem. Todo mundo em duplas. Eu vou tocar que daí fica mais fácil de vocês pegarem o ritmo. Vamos lá. Introdução. Vamos lá. Eu conto até 4 e faz. 1, 2, 3, 4. Muito bem, agora troca do colega. 1, 2, 3, 4. Agora eu fui bem boazinha. Agora vai ser num ritmo rápido, hein? Vai ser na variação 4. 1, 2, 3, 4. Inverte, agora vai fazer o rápido com outra pessoa, ou a troca. O rápido, 1, 2, 3, 4. Ok, esse é um exercício para vocês dominarem um pouco melhor o arco com uma criança.
De novo. Só o arco. Todo mundo. Posição do arco. Criança adora inventar coisas, né? Ok. Nós vamos fazer a nossa sopa. Criança adora colocar lagarto, abelha. Eu digo sempre assim, um pedaço de batatinha, uma cenoura. E eles já dizem, ah, não, uma lagartixa. Então, não faz mal. Então, aí é o movimento circular. Qual é o objetivo? Eu já estou vendo que tem gente fazendo assim, ó. O objetivo desse exercício é manter a ponta reta. Ó o círculo. Agora, o movimento anti-horário. Ok, por que a gente está fazendo esse exercício? Ah, só para fazer sopa? Não. Arco e ver se tem a estabilidade do quarto dedo, se o quarto dedo não está caindo. Fazer devagar é fácil, agora tenta ir mais rápido. 1, 2, círculo menor, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vocês vão fazer muito isso aqui em sinfonias, em concertos, arcadas, para baixo, círculo. Então, se você não tiver controle do teu quarto dedo e força nele, provavelmente os teus acordes vão ser frouxos. Então, esse exercício ajuda bastante. Ok. Rafael, pode mudar para mim? Que deu, Rafael? Ok. Agora vocês vão ter que observar o que eu vou fazer. Né? Então, cada criança, cada ser humano tem um comprimento de braço. Não existe quase um ser humano com o mesmo tamanho de braço, nem tamanho de dedo. Eu tenho uma irmã gêmea univitilínea, mas não sou igual a ela. Então, essa é a prova real. Então, o que a gente tem que fazer? Não adianta você assim, põe o teu arco no meio. Aí eu peço para a criança pôr no meio e o arco está assim. Então, eu vou ter que ver nessa pessoa que eu vou dar aula, o método Suzuki chama de quadrado do braço. Então, você vai ter que encontrar aonde forma o quadrado e você vai pôr uma primeira marquinha no arco da criança. Depois, você calcula mais ou menos um palmo aberto a outra marquinha. É nesse lugar que ela vai começar a tocar para que o arco não vá para trás. Tá? Então, agora vocês vão fazer... Eu vou fazer com ela... Não, ela já fez uma vez. Vem cá. Eu vou colocar o instrumento nela, para ter conta que ela não está conseguindo fazer sozinha, eu vou colocar. Isso é importante que eu vou fazer bem errado. Por que a gente faz bem errado quando a gente está dando aula para professores? E quando vocês riem, vocês não esquecem. Tá? Não se preocupe que eu não vou te machucar, tá? Então, você colocar o instrumento assim, plano, pá, no pescoço, e com força, você vai assustar. Vai dar uma... Eu não vou fazer, tá? Então, o que eu tenho que fazer? O instrumento não vai ficar plano no corpo, ele vai ficar ligeiramente inclinado. Então, você tem que estar do lado de cá. Eu não posso vir, eu vou pôr o violino e eu começar a fazer assim, ó. Não dá. Então, eu tenho que estar deste lado. Olha onde é que você está segurando a minha mão. Aqui, ó. Porque eu tenho o controle. Se eu pego nas cravelhas, o violino fica muito pesado. E aqui eu ajudo também. E quando você põe o instrumento, você mostra a tua segurança para o aluno. Eu vou fazer bem errado e depois você vai me dizer como é que você se sentiu, tá? Pode abaixar. Tá, legal. Agora eu vou fazer como eu deveria ter feito. O que você sentiu? Você está bem seguro. Você passa isso para o aluno. Não importa a idade, pode ter 10, pode ter 2, pode ter 20, pode ter 30, pode ter 70 anos. Então, a colocação do instrumento, que às vezes você pode até fazer toda a sequência, coloca, vira, e o aluno, a gente chama de violino gravata. Ai, aí não tem solução, você tem que vir. Ó, vamos lá. Pronto. Então, você tem que transmitir. Agora, isso que eu fiz, vocês vão fazer no colega. Lado direito, vocês têm que ficar um para o lado. Vamos lá, Pega o seu. Vamos lá, colocando os violinos. Oi? Certo, primeiro certo.
E depois faça um errado para sentir. Muda agora o companheiro. Faz o certo primeiro. Deixa eu ver a colocação aqui das colegas. É a realidade. Vamos lá, gente. É melhor você, então, melhor você não falar, então levanta a cabeça, porque se você... Ok? Deu? Ok, obrigada. Ah, mas eu sou assim. Ok, ainda deu? Você levanta a cabeça. Pronto? Diga. Você dá alguma informação verbal? Você só coloca. Coloco. Não precisa falar nada. Não, você, ok, a pergunta dela é interessante. Vamos lá. Eu preciso assim, você dá alguma informação verbal? Vou fazer o verbal. Qual é o teu nome? Rose. Rose, eu gostaria que você ficasse me olhando, você virasse a cabeça e não se mexa. Ela já vai se mexer, ela já sei. Ah, vou mexer. Oi, Rose, tudo bem? Vamos colocar o violino hoje? Agora você pode abaixar, se eu vejo que a criança não vai assistir, pode abaixar o teu queixo. Tá? Claro, não estou dizendo que a aula tem que ser você muda e entrar muda e ser calada. Você tem que ter a interação, mas não adianta ficar falando demais, que às vezes se perde a conexão com a criança. Alguém já tocou ou conhece o tema da estrelinha aqui? Levanta o arco. Muito bem, ótimo, vai ser mais fácil para mim. Porque, infelizmente, eu só tenho mais 40 minutos. Se fosse um curso de uma semana, eu podia fazer muito mais coisas. Mas eu vou dar uma pincelada do que vocês podem fazer em aula de grupo. Então, nós estamos na posição de descanso com o arco. Vamos lá, agora nós vamos ter que juntar tudo. Então, eu vou fazer uma vez, sempre vocês demonstram, depois o aluno faz, porque ele não sabe. E às vezes se a criança é muito pequena, é melhor você não estar com o instrumento, ficar perto do perigo de cair o instrumento da criança. Tá? Mas vocês não são crianças, então vocês só vão observar a primeira vez. Eu coloquei, vou me abaixar e vou colocar o arco. Eu digo que esse dedo aqui é o cinto de segurança do violino. Ó, ele vai aqui e ele fica pendurado do lado direito, crina voltada para frente e o arco não está fazendo o Circo de Soleil. Ele fica parado aqui. Por quê? Vocês viram ontem, a gente tocou com cerca de quase 50 crianças. Imagine 5 mil, 10 mil, 15 mil crianças jovens tocando junto e o arco fazendo isso aqui do lado. Vai dar crenca, vai quebrar ou vai machucar alguém. Então, fica dessa maneira. Então, todo mundo agora pega o seu violino e pendura o arco. Todos sabem tocar o tema? Ok, vamos ver então. Então, estica a mão. Não vou falar, só vou me olhando. Muito devagar, gente. Agilidade. Vocês têm que ser professores ágeis. Ah, desculpe, faltou uma falha técnica minha. Pode baixar o braço, o arco e posição descanso. Faltou falar sobre o polegar. Mão esquerda. Alguém já viu isso aqui? Isso? Pois é. Então, uma coisa que ajuda, vocês pegarem uma canetinha esferográfica, daquelas bem boas, assim, de marca-texto, fazer uma carinha feliz na ponta do polegar. E eu digo assim, que existe um professor aqui e 4 alunos. Então, esse professor tem que olhar os 4 alunos. Se ele fica assim, o professor foi dormir. Aqui, o professor morreu. Então, tem que ser uma loja e o professor tem que estar sempre na frente do primeiro dedo. Quanta gente toca com o polegar aqui? Meu Deus, desde quando que começa na terceira posição? Imagina, vai ficar... Então, sempre o polegar no início, primeiro dedo. Vocês viram alguns, os pequenos, a gente coloca uma fitinha para o primeiro dedo, segundo e terceiro dedo, que é o si, o dó sustenido e o ré. Para sempre fica essa marquinha? Não.
Por que a gente coloca? Para ajudar na afinação. Depois que a criança já está com uma afinação boa, a gente tira, porque não precisa, a gente tem que desenvolver a memória visual também e a memória auditiva. Mas a visual também ajuda na fitinha. Então, vocês já sabem todos onde colocam o polegar. Vamos lá. Vamos sequência rápida agora, vocês já aprenderam os movimentos. No quadrado do braço, vamos fazer um que não seja quadrado do braço. Isso aqui é quadrado do braço? Ok, beleza. Então, sempre vocês fazem a introdução para que o aluno saiba o tempo que você vai iniciar a música. Ok? Aí, se você quer que não toque, só você levanta o teu arco. Podem ficar, escutem, vou tocar de duas maneiras. Faz de conta que eu estou com o aluno na minha frente, eu escutei alguns sons dentro dessa sala, não vou dizer de quem é, mas eu vou tentar reproduzir. Escutem. Outros estavam tocando um pouco assim. Um som mais apertado. Agora vocês conseguem ouvir o meu som e tocar um som com uma velocidade e um som mais bonito. Cada um, não importa se tenha 20, 30, 2 alunos, todo mundo tem que se ouvir. Vamos lá. Escuta. Melhor. Ok. Faz de conta que o aluno ainda continua tocando o som que você não gostou. Agora, eu exagero o problema, que daí ele vai achar engraçado. Agora eu quero que vocês toquem um som bem amassado. Eu juro, a gente vai parar no Fá, tá? 3, 4. Provavelmente a mãe, coitada, já deve estar se encolhendo na cadeira, né? Então, exagerem o problema para poder consertar. Aí você toca de novo o som bonito. Vamos lá. Agora. Aí é a tua vez de agir como professor. Qual que você gostou mais? O primeiro ou o segundo, mãe? A mãe vai dizer, o primeiro. Pronto. Você não precisa ter dito, nossa, aqui o teu som está horrível. Acabou. Você já conseguiu fazer e a mãe diz, o primeiro estava lindo. Já todo mundo sai feliz e contente. Agora põe os seus violinos e arcos no chão. Para quando vocês já estão... A criança chegou agitada. Será que tem alguém que tem alguma criança que chega agitada na aula? Não? Pois é. Difícil, né? Pois é. Então, tem maneiras de você baixar essa adrenalina, baixando a luz da sala, falando mais baixo. Quanto mais alto você falar, mais agitado você vai deixar. Quanto mais a criança for rebelde, mais baixo você tem que falar. Porque ela vai começar a prestar atenção. Por que você está falando tão baixo? É o contrário do que acontece em sala de aula. Eu sei que eu fiz pedagogia também, trabalhei em escola pública, e às vezes eu passava nas aulas de aula de matemática. Cala a boca! Nossa Senhora. E eu entrava, dava minhas aulas de matemática, sei lá o que. Eu não precisava gritar. Claro, não vou dizer que às vezes não sou firme também. Mas você não precisa... Gritaria não significa autoritarismo numa aula de música. Então, você pode baixar o tom de voz, você pode baixar a luz, se tiver menos luz também ajuda. E outro é fazer um exercício corporal com a criança, e a gente chama isso de Suzuki aeróbica. Então, eu vou demonstrar primeiro os movimentos para vocês, e depois a gente vai fazer com ritmo. Nós começamos, isso viu o Suzuki fazendo na Coreia, com 90 e poucos anos. Me desculpe, gente, eu faço liangun e tudo, mas eu não tenho uma flexibilidade igual do meu marido, que alcança lá no pé. Alguém alcança aqui o chão? Parabéns para os que alcançam. Então, faz de conta que você alcançar, mas já que eu não alcanço, quem não conseguir, imagina que você vai encostar no seu pé e a gente vai dizer cada parte do corpo 2 vezes. Vamos lá. Pé, pé, joelho, joelho, cintura, cintura, ombro, ombro, cabeça, cabeça, orelha, orelha, nariz, nariz, palma, palma.
Por que esse exercício? Coordenação motora. Às vezes a criança é bem pequenininha, às vezes 2 anos, 3 anos, está descobrindo o corpo, tudo é gostoso e a gente vai fazer com ritmos. E é importante ela falar o nome do corpo, porque às vezes você está dizendo pé, pé, joelho, joelho, cintura, cintura, ombro, ombro. Eles estão completamente no lugar errado. Então, se você fala, ajuda também. Vamos lá de novo. Pé, pé, joelho, joelho, cintura, cintura, ombro, ombro, cabeça, cabeça, orelha, orelha, nariz, nariz, palma, palma. Mais rápido. Pé, pé, joelho, joelho, cintura, cintura, ombro, ombro, cabeça, cabeça, orelha, orelha, nariz, nariz, palma, palma. Olhos fechados, você me ajuda. Vai lá. 1, 2, 3, 4. Pé, pé, joelho, joelho, cintura, cintura, ombro, ombro, cabeça, cabeça, orelha, orelha, nariz, nariz. Quem achou mais fácil fazer do olho aberto? Do olho fechado? Tem gente que vai melhor do olho fechado e tem gente que vai melhor do olho aberto. Então, às vezes, tem crianças que funcionam melhor do olho fechado do que olho aberto. Então, vocês vão ter que ver. Agora vai ser no meu ritmo, tá? Eu vou tocar cada nota 2 vezes e vocês vão fazer o ritmo 2 vezes, para cada parte do corpo 2 vezes. E vai ter que ser no meu ritmo, hein, gente? Nós vamos fazer 3 vezes. 1, 2, 3, 4. Não estou ouvindo nada. Ah, tem que falar. Pé, pé, joelho, joelho, cintura, cintura, ombro, ombro, cabeça, cabeça, orelha, orelha, nariz, nariz, palma, palma. Pé, pé, joelho, joelho, ombro, cabeça, cabeça, orelha, nariz, palma. Pé, pé, joelho, joelho, cintura, cintura, ombro, ombro, cabeça, cabeça, orelha, orelha, nariz, nariz, palma. Ok. Por que eu mudei o ritmo? Alguém sabe? Oi? Não, é para ver se eu estou com todo mundo prestando atenção no ritmo. Porque você sempre faz a mesma coisa, ele já está previsível que vai ser naquele momento. Eu não vou dizer a primeira mais lenta, mais rápida, mais devagar. Não, eu disse que eu ia fazer 3 maneiras, mas eu não digo quanto. Agora vai ter um elemento surpresa. Se eu não tocar, vocês não fazem nada, vocês vão ter que ficar igual estátua e segue na próxima parte do corpo que tem que ser. Eu não vou avisar quando eu vou parar. Isso tudo é um exercício de concentração auditiva. Vamos lá. Joelho, joelho, cintura, cintura, ombro, ombro, cabeça, cabeça, orelha, orelha, nariz, palma, pé, joelho, joelho, cintura, cintura, ombro, ombro, cabeça, cabeça, orelha, nariz, palma, pé, joelho, joelho, cintura, cintura, ombro, ombro, cabeça, cabeça, orelha, orelha, nariz, nariz. É difícil, né? E para a gente que está liderando, a gente não pode ficar inseguro quando você vai parar. Você tem que saber o que vai fazer. E não errar a sequência da nota. Porque se você erra, eles dizem, era ré. Tá? Agora vocês vão fazer um outro exercício. Alguém perdeu essa carteira de manhã? Ai. Achei. Não abri ainda para ver. Abre! Abre, Ixi, foto do namorado. Depois eu vejo aqui e já falo, tá? Tá bom. Bom, então, a questão da ansiedade. Hoje é o nosso... Ah, deu show? Arnaldo Vicente. Não. Leon Terra. Quer Vicente. Puxa vida. Então, hoje o grande problema da humanidade é a ansiedade. A ansiedade está desde as crianças até os adultos. Então, isso a gente vê muito na maneira de tocar. Tem gente que quando vai tocar numa orquestra, tá uma fração de segundo na frente. O maestro fez 1, 2, 3, 4, já entrou. Ou então a pausa era 1, 2, 3, a música era 1, 2, 3 tempos, e a pessoa faz 1, 2 e já levantou o arco. Então, isso é uma ansiedade, porque está todo mundo correndo. Então, esse exercício que a gente vai fazer é para você treinar o teu ritmo interno. Então, vocês vão contar até 3 em voz alta.
4, 5, 6, 7, 8, 9 dentro da cabeça. Quando for o 10, vocês vão falar em voz alta. Okay? Primeiras vezes eu vou fazer com vocês, depois vocês vão fazer sozinhos. Vamos lá. 1, 2, 3. 10. Ok. Agora, você podia me ajudar? Você não faz o exercício, você só vai... Então, é uma ajuda, tá? Vamos lá. 1, 2, 3. 10. 100% de acerto. Agora sem a tua ajuda. Vamos lá. 1, 2, 3. 10. Ainda tem jeito que tá... Quanto mais lento, mais difícil o exercício. Quanto mais rápido, mais fácil. Vamos fazer mais rápido, o número de acerto vai ser mais rápido. Por quê? Porque é a tal da ansiedade. Vamos lá. 1, 2, 3. 10. Viu? Agora eu vou falar um número para vocês. 996-4621. Parabéns. Agora eu vou falar outro número. 3, 2, 4, 2, 3, 2, 1, 2. 3, 2, 4, 2, 3, 2, 1, 2. Qual foi mais fácil de falar? Porque a gente está assim. Quando o computador chegou, a gente ficava na frente do computador agora 5 minutos até abrir a próxima página. Mas a gente ficava. Hoje, você recebe um WhatsApp, se você não responde o WhatsApp na hora, a pessoa assim, o que aconteceu que não respondeu? Não viu? Você já viu? Mostrou, está verdinho, não responde? Mesma coisa acontece com a música. Então, a gente tem que acalmar nosso dentro, senão a gente não consegue tocar a música com calma. A música precisa de calma, de pausa, de respiro. Ok, última vez do exercício num tempo moderado, ok? Porque eu quero que todo mundo saia um pouquinho mais calmo. 1, 2, 3. 10. Ótimo. Agora você ficou atrasado. Você acalmou de vez. Ok, agora peguem os violinos e os arcos. E vocês vão fazer um exercício de concentração. Isso você não vai poder fazer com um aluno que faz um mês que está tocando as estrelinhas, que ele não vai saber ainda. Mas com mais tempo vocês vão poder. Então, a gente vai tocar o tema da estrelinha. Vocês não vão poder tocar a nota Mi. Cada vez que for a nota Mi, vocês vão levantar o arco. Ok? 1, 2, 3, 4. Mantenha o arco certo na direção. Muito bem, agora vai ser mais difícil. Não vamos tocar nem o Dó, nem o Mi e nem o Fá. Dó, Mi e Fá. 3, 4. E assim por diante. Vocês podem, digamos, vocês estão tocando essa música. Tentem não tocar o Mi. Vamos lá. Alguém sabe essa música? Ok, vamos lá. O Mi não toca. 3, 4.
Obrigada. Foi bom, foi bom. Então você pode usar, não precisa ser o método Suzuki para usar esse tipo de exercício. Pode ser uma música que você esteja para forçar o quê? A memória e a concentração. Então você pode fazer um ciclo. Pena que aqui a gente não conseguiu fazer isso. Então, às vezes uma brincadeira, se fala, é uma brincadeira. Não precisa dizer que ele é o vencedor, é uma brincadeira. Quem vai errando vai sentando, vai ver quem é o campeão daquela rodada. Depois muda a música, pega uma mais fácil, porque você acha que está tendo muita dificuldade e faz o que todo mundo consiga acertar. Porque se você começa só dificuldade, e todo mundo errando, aí começa a dar frustração. Aí pega uma mais fácil, né? Rafael, tá aí? Ok, agora põe violinos no chão, arco no chão e sentem no chão. Vocês já cansaram, né? Sim. Não, às vezes acontece, mas depende de como você ensina a cuidar do instrumento. É só você cuidar, ensinar a cuidar. E também, quando a criança é muito pequena, a gente começa com umas caixinhas de papelão. Agora tem até para comprar o violino fake, que eles chamam. Né? Antes a gente fazia de caixinha de omo, punha uma reguinha colada, encapava com papel contact. E punha um brinquedinho dentro. Aí quando ele conseguia segurar bem bonitinho o violino, aí podia abrir e pegar o brinquedinho e tal. Bom, agora o que vocês vão fazer é o seguinte. Nós temos 1, 2, 3, 4 grupos. Vocês vão ser o Lá, vocês vão ser o Mi, o pessoal da escada. Vocês vão ser o Fá e vocês vão ser o Ré, vocês vão ser o Dó. Lá, Mi, Fá, Ré e Dó. Dó. Vocês aqui na... Então, é o seguinte. Isso é um exercício de reconhecimento da nota, do som. Então, quando for a sua nota, o grupo vai... Não vou fazer sacanagem. Quando é criança, eu faço eles sentar no chão e levantar, porque eles adoram. Né? Mas vocês já estão cansados, né? Só levantar o braço, tá? Todo mundo lembra o que é ou já esqueceram? Quem é o Lá? Levanta o braço. Mi, Fá, Ré, Dó. Ok. O Si e o Lá, ninguém vai levantar braço, hein? Então, boa sorte. Quer dizer, o Lá vai, não vai o Si. Cadê o Mi? Ah, tem que levantar mais. Então, assim... Vá, mais uma vez, mais uma chance. Pode ser só o braço, não precisa arco, tá? Isso. Parabéns! Ótimo, gostei. Agora vocês têm os pais. Aí a criança se ensina o que é para baixo, o que é para cima. Ela faz lindo na sala dela, tudo certinho. Começou para baixo. Passou uma semana. Vamos lá, para baixo. Chocolate quente, entendeu? Todo mundo chão, céu, todo mundo chão, céu, entendeu? Uhum. Volta outra semana. Quem será que era o problema? A criança ou era a mãe? A mãe não entendeu o que era para cima, o que era para baixo. Isso acontece. Não é todo, eles não são obrigados. Eles não estão tendo... Então, muitas mães, a gente já fez uma fase aqui que as mães tinham aula de violino antes. Infelizmente, hoje, as mães têm que trabalhar, correm, não tem tempo. Então, a gente tem que deixar claro o que é para baixo, o que é para cima, e às vezes até fazer a vivência da mãe, sentir o que é. Então, um exercício que pode ajudar vocês a ensinar uma criança, vocês ficarem de dupla, fazer conta que é a criança e a mãe. Então, levantem, por favor, e deem as mãos direitas.
Então, eu vou fazer com uma outra dupla, porque eu estou sempre pegando essa dupla aqui. Então, vou demonstrar. Ó aqui, todo mundo olhando aqui. Então, eu sou a mãe, minha criança, então, a gente levanta o braço para sentir que está em cima e vai ter que ir para baixo. Eu vou demonstrar uma vez. Vai ser todo mundo, quando for o chão, a gente vai se abaixar e no céu a gente vai levantar. Ó. Todo mundo, chão, céu. Vamos lá? 3, 4. Todo mundo, chão, céu. De novo. Todo mundo, chão, céu. Sozinhos? Todo mundo, chão, céu. Todo mundo, chão, céu. Não vão esquecer nunca mais, né? Ótimo. Agora, vem a parte que eu gosto. Quem não dá aula de método Suzuki aqui dentro? Não dá, nunca deu aula de método Suzuki. Você nunca deu? Você toca violino ou viola? Então pode vir aqui na frente. Com o seu violino, com o seu violino. Ok. Você vai... Diego? Max. Max, você vai fazer uma coisa muito simples. Põe teu violino no chão, teu arco também. Eu não sou... Esquece que eu existo aqui, tá? Eu não estou aqui. Você vai fazer exatamente o que eu fiz no começo da aula. Alguém lembra qual foi o primeiro exercício? Você não estava? Tá. Então, outro voluntário. Você faz o próximo. Quem não é professor Suzuki aqui? Quem? É simples, gente. É pra vir aqui na frente ainda. Não, mas então pode ser um de vocês. Quem quer fazer? Eu quero fazer. Ótimo, obrigada pelo voluntariado. Você vai ser a professora de todo esse grupo maravilhoso aqui e você vai comandar o exercício do braço do arco, braço do violino, que eu fiz com vocês. Lembra? Braço do arco, braço do violino. Tá? O que eu estou fazendo agora? Isso a gente faz nas aulas também. Pegar um aluno e ele fazer um dos exercícios que a gente fez. Por quê? Desenvolver liderança, só que ele não sabe que ele está desenvolvendo a liderança. E a outra coisa, às vezes a autoestima dele poder ter feito alguma coisa que ele nunca pensou que ia fazer. Só que ele não sabe. Tá? E ter essa vivência de estar na frente de todo mundo. Vai quebrando as barreiras de ter medo de tocar com bastante. E essa é a vantagem do mestre. Porque desde pequenos eles têm plateia. Então, se você errar, não tem problema. Então, lembra, braço do arco, braço direito, braço violino, braço esquerdo. Sim, você é a professora. Braço do violino. Braço do arco. Braço do violino, braço do arco. Braço do arco. Braço do violino. Ok. Foi bem o teu comando, só que se você tivesse alguém tivesse olhando, eu achava que você era a filha de um robô. Porque estava muito assim, ó. Quando eu fiz o exercício com vocês, eu fiz braço do arco, braço do violino, braço do arco, braço do... Você não, tá? Não é crítica, eu só estou porque vocês vão vivenciar isso, tá? Vamos lá. Braço do arco. Braço do violino. Braço do arco. Braço do arco. Braço do violino. Braço do arco. Ótimo, obrigada. Outro voluntário. Boa pergunta. Lembram que no começo eu fiz, a primeira coisa que eu fiz de costas. Primeiro eu mostro de costas, até que eu vejo que eles estão firmes. Depois eu dou uma virada e fico olhando. Vocês aprenderam? Quando eles estão bem, aí eu viro e faço o espelhamento. Tá? Quer dizer que quando você vira de volta para eles, você faz o contrário. Você faz para eles comandar ou você faz? Não, eu faço com o braço o correto. Agora, quem quer fazer o exercício dos dedos? Quem faz? Ok, ninguém faz, eu determino. Teu nome? Priscila, vai lá. 1, 2, 3, 4, é fácil. É. 1, 2, 3, 4. Acontece. Não faz mal, é normal, você não fez esse exercício antes. É bom que aconteça, porque daí a gente tem que estar preparado para fazer a aula e não improvisar na hora.
Ok? Agora, outro exercício vai ser... Quem vai fazer a contagem agora? Do 1, 2, 3 até o 10. Quem quer fazer? Ele está com a vontade de contar? Vai lá. 1, 2, 3, 4. Muito bem. Foi mais ou menos, mais uma chance. Vai lá. 2, 3. Olha, você é um professor sacana, você fez bem lento, né? Mas tudo bem, vale a experiência, porque daí vocês têm que ver o ritmo que vocês vão começar para que a turma não se perca na primeira vez. A primeira vez que eu fiz 1, 2, 3, 10. Ok? Depois eu fiz o bem lento para vocês verem a diferença. Tá? Rafael, pode mudar para mim? Sim. Aí esse exercício a gente faz sempre mais rápido ou varia? Os dois. Os dois. Pode fazer lento e pode fazer rápido. Agora vocês vão fazer a mesma coisa que nós fizemos com o instrumento. É muito importante fazer solfejo das notas. Isso foi uma das coisas que eu fui muito elogiada nos Estados Unidos e depois que nós levamos a nossa Camerata Suzuki para tocar numa convenção na Irlanda, em Dublin, que nós solfejávamos muito melhores do que os americanos, porque eles usam lá A, B, C, D. Então, às vezes eu fui numa aula coletiva, no começo, eles falavam E, 2, 2, 3, 1, 1, A, 1, 2, 3, E. Aí eu fiquei olhando assim, mas parece uma lista telefônica isso. E eu comecei a ensinar para os alunos, que eu dava aula coletiva, vocês não querem aprender uma outra maneira, que é Lá, Si, Dó, Ré, Mi? E eles, legal, cool, né? E, de repente, eles disseram, nossa, mas a gente não sabe solfejar tão bem quanto vocês. Então, é importante aprender a solfejar. Não estou dizendo que ninguém tem que ser um cantor de ópera. Não precisa ser nada disso. Diz o nome das notas. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos cantar o tema da estrelinha e vocês vão fazer o mesmo jogo. Vocês não vão cantar nenhuma vez o Mi nem o Ré. Vamos lá. Lá, lá, Fá, Fá, Dó, Dó, Si, Si, Lá. Dó, Dó, Si. Dó, Dó, Si, Lá, Lá. Fá, Fá. Dó, Dó, Si, Si, Lá. Muito bem. Vocês façam isso com eles, vocês fazendo, e depois vocês não fazem. Por quê? Porque muitos não pensam, eles pensam na sua boca. Eles ficam olhando se a tua boca vai abrir ou não. Só que vocês não, vocês estavam pensando. Tá? Então, esse é outro exercício bem bacana. Se você não tem, pode ser para todos os instrumentos. Estão com aula coletiva de todos os instrumentos, pega uma música lá, uma escala. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Não pode tocar o Lá, cantar o Lá. Ré, Mi, Fá, Sol, Si, Dó, Ré. Vocês podem ser criativos, não precisa ser exatamente como uma música. O que é importante? Sempre que vocês vão ensinar, ensinem exigindo qualidade. Não importa se o aluno vai tocar a estrelinha ou ele vai tocar o Mozart ou o Mendelssohn. Tem que tocar bem. Vai se apresentar, vai tocar bem. Ah, mas ele está tocando, está quase tocando. Não, então não está pronto ainda. Espera para se apresentar. Porque você cria uma exigência de qualidade desde pequeno. Isso não é bom para o instrumentista, para quem vai ouvir e de disciplina. O que vocês podem sentar no chão? O que a gente fica feliz com o resultado do método de experiência pessoal? Da nossa associação, a gente tem alunos que ganharam concursos internacionais, alunos que atuam como profissionais liberais, muito bem-sucedidos, crianças que tinham problemas, como o Áureo falou ontem,
que se desenvolveram muito depois que entraram nos métodos Suzuki, melhoraram na escola, melhoraram como pessoa, interação, às vezes até com os pais, a família melhora, que a gente chama que é uma grande família Suzuki. A gente quer que todos sejam profissionais? Não. A gente quer que ele seja um ser feliz e que melhore como ser humano. Essa é a nossa missão. Mas eu tenho que ensinar ele de um nível de excelência para que ele possa vir a fazer um concurso numa orquestra ou estar numa universidade. E eu tenho orgulho, ele foi meu aluno. Hoje eu posso dizer, eu sou feliz que tenho alunos dos Estados Unidos, tenho na Europa, tenho em São Paulo, tenho na Orquestra Sinfônica, tenho na Camerata. Então, tenho em outras, no Rio Grande do Sul, tem no Rio de Janeiro, tem orquestras profissionais, e tem médicos, tem advogados que são bem-sucedidos e hoje estão voltando e colocando seus filhos a estudarem com a gente, porque vê a importância que é esse método, né? E a maneira como você trata. Você não trata como mais um. Não é que você é um mais um, cada um é um. Então, não existe uma fórmula mágica que você vai ter. Eu posso ensinar para vocês todas as músicas. A gente trabalhava todas no mestrado, música por música do método Suzuki, que são 10 volumes, né, como termina no Concerto de Mozart. Todas as músicas são trabalhadas. Eu vi uma aula de Mozart, do Concerto de Mozart, onde o professor John Kendall trabalhou durante 2 horas só a primeira frase. Por quê? Porque não estava bom. Nós éramos todos alunos de mestrado, porque ele queria articulação, ele queria afinação. Assim, se vocês não conseguem tocar um concerto de Mozart, como tem que ser Mozart, como é que vocês vão ensinar o Mozart? Então, isso é muito importante vocês terem consciência. O que vocês vão fazer com os alunos? Não dá para ser mais ou menos, o mais ou menos não existe. Não é mais ou menos grávida, ou você está ou não está. E tocar também, não dá para ser mais ou menos. Eu dou mais ou menos aula do método Suzuki. Você tem que ter uma formação para saber o que você está falando. A outra coisa que eu gostaria de deixar para vocês, que eu agradeço, que vocês estão, parabenizo vocês estarem aqui, de fazer essa vontade de buscar novas informações, já passei por isso, continuo passando, sempre a gente está buscando novas informações, que é isso que faz a gente ser um professor melhor, porque hoje a velocidade das coisas é muito rápida. As crianças exigem da gente isso, a gente não pode ficar para trás. Né? Então, vocês têm que estar sempre ligados com o que está acontecendo, mas nunca perder a essência do método, da filosofia que existe de cada método. Pode ser Dalcroze, pode ser Suzuki, pode ser Montessori. Cada método tem a sua filosofia. E naquilo você tem que acreditar. Eu digo para vocês a minha opinião, como pessoa. Eu mudei como pessoa depois que eu vinha trabalhar com o método Suzuki. Eu procuro sempre ver o lado bom primeiro, para depois criticar. O mais fácil é a gente jogar a primeira pedra e depois, ai, meu Deus, eu errei, me perdoe. Aí já vai tarde. Primeiro, veja o que aquele aluno, aquele ser fez de bom para depois você melhorar. E eu gostaria de terminar contando dois casos que eu tive, para vocês pensarem. Nos Estados Unidos, um menino com síndrome de Down, que ele precisava, já estava tocando mais ou menos a música 5, O Come Little Children, e a professora que dava aula foi embora e ninguém queria, aos 18, ninguém queria pegar esse menino. Eu disse, não, eu pego, não tem problema, eu dou aula para ele. O pai não aceitou que eu desse aula para ele porque eu era estrangeira e que eu tinha sotaque e que o menino não ia me entender. E a mãe disse, não, mas imagina, não tem problema. E o pai não quis. Eu disse, bom, aí com a direção da escola... Bom, acabou que eu dei aula para ele. Quando eu fui embora dos Estados Unidos, ele estava tocando o minueto de Bach, o Ré, Si, Lá, Si, Sol. Ele tinha muita dificuldade visual por causa do Down. Então, ele aprendia as notas até com bastante facilidade, mas ele não conseguia gravar arcadas, porque arcadas também para ele tinha que ser um pouco visual. Então, eu vi que o livro do método não era suficiente, ele não enxergava. Então, eu pedi para a mãe ampliar xerox bem grandes, assim, de cada compasso. Então, por aula, era um compasso por aula. Então, eu disse assim, nós vamos fazer na tua casa um wallpaper, assim, uma barra do minueto de Bach. Então, cada semana, às vezes é um compasso, 2 compassos, cada que ele sabia, a gente ia colando no quarto dele. Quando ele conseguiu tocar todo o minueto no quarto, a gente fez uma pizza party. Era eu, os 2 irmãos e a mãe. O pai se recusou a participar. Daí nós tocamos todo o minueto, ele
aprendendo o minueto. Eu disse, Christian, você vai tocar isso todo dia 20 vezes. Tá? Ele, incrivelmente, ele decorou e eu sugeri que ele tocasse no concerto. Todo sábado tinha aulas coletivas, né, que a gente fazia. Aqui em Curitiba nós também temos aulas coletivas, a gente faz apresentações em creches, voluntariado, fazemos concertos de Natal, música de câmara, audições individuais e aquele concerto como a gente fez ontem aqui. E eu disse que ele ia tocar. Nossa, quando eu disse que ele ia tocar, eu quase fui apedrejada. Eu disse assim, ele vai tocar sim. Eu disse, eu só quero um favor. Quando eu entrei, estava todo mundo falando, aconteça o que acontecer, ninguém ri, ninguém faz nada, porque a gente não sabe o que podia acontecer. E pedi para a mãe sentar exatamente como vocês estão ali, eu e ela. O pai, onde é que sentou? Lá atrás da cortina. Quando chegou a parte da repetição do minueto, ele me enxergou na plateia e levantou e disse, ai, Simone. Eu falei, continue. Eu disse, puxa, agora vai desmontar tudo. Que nada, ele me viu, sentiu a segurança. Quando terminou, quando a gente olhou para trás, aquela plateia inteira, todo mundo estava aplaudindo de pé. Foi a criança que melhor tocou naquele dia, foi esse menino. Então, o que eu quero dizer para vocês? Às vezes não pode subestimar uma criança. Ele nunca vai ser um profissional, mas eu tinha que exigir dele que ele tocasse bem. Não é porque ele tinha uma deficiência que ele tinha que tocar de qualquer jeito. Né? Quando eu fui embora, estava quase indo embora para voltar para o Brasil, o pai me procurou e veio pedir desculpas. Eu disse para ele assim, eu agradeço pela sua atitude, mas a primeira coisa que você tem que pedir desculpas é para o seu filho e para a sua esposa. Eles que precisam pedir desculpas. Eu sou um profissional, eles são a tua família. E família Suzuki é a união. E o segundo caso foi de uma senhora de 72 anos que soube que o método Suzuki não faz teste, que nunca é cedo demais, nunca é tarde demais. Ela resolveu aprender violino. Ninguém queria. 72 anos? Nada louco. Tá bom, eu pego. Quando ela chegou lá, ninguém me falou. Ela tinha tido um AVC e ela não esticava o braço. Ela tinha o braço assim, aqui. Isso. Meu Deus. Eu disse, bom, para o quadrado do braço está perfeito, né? Vamos lá. E a coisa foi indo. E nós fomos aumentando aquele quadrado do braço. E foi indo, foi indo. Como as aulas tinham todo sábado, a criançada começou a gostar dela, porque ela fazia aqueles cookies de chocolate chips, cookies maravilhosos, né? E ela, todo mundo chegou eu nem me lembro mais o nome dela, chegava com uma bacia, aqueles cookies, e ela passava 2, 3 dias fazendo cookies e, né, movimentando o braço, fazendo cookies, aquela coisa. E vamos lá. Aí eu disse assim, tá, acho que está na hora da senhora tocar. Ah, não, eu não vou tocar. Não, a senhora vai tocar o tema da estrelinha comigo, eu vou fazer a segunda voz, a senhora vai tocar. Bom, não precisa falar mais nada, né? Acho que eu nunca vi alguém ganhar tantas flores como ela. Porque todo mundo sabia que ela ia tocar, as mães se reuniram e as crianças foram de um por um. Ah, pá, rosa, rosa, rosa. Ficou uma fileira de rosas, assim, nunca vi tanta rosa no palco. Aí o neurologista dela mandou assim, mas eu não estou entendendo como é que a senhora está esticando esse braço, assim, quem é o fisioterapeuta? Ah, eu vou dar um cartão para o senhor pode ir lá conhecer vai ser no sábado, ela vai estar lá, ela vai fazer uma palestra, não sei o quê. Mentiu. E o neurologista foi. Quando o neurologista viu ela em cima do palco, tocando comigo, ele disse assim, eu falei assim, eu só fiz o que tem que ser feito. É repetição da confiança e a pessoa, ela nunca vai ser uma concertista, mas ela mudou a vida dela. Né? Ela não esticava assim, mas daqui que ela fazia 2 centímetros, quase chegar na ponta. Então, é para isso que acho que a gente tem que... Uma vez eu já falei numa palestra, assim, se você conseguir mudar a vida de uma pessoa com o teu ensinamento, já valeu a pena ter vivido. Então, é essa a mensagem que a gente tem a missão de continuar o legado do Suzuki, que ele acreditava que o método